Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de honorários advocatícios. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada e aqui no meu canal eu compartilho com os colegas um pouco da minha experiência profissional ao longo aí dos meus quase 8 anos de advocacia na prática. Mas vamos lá então. Antes de falar sobre 4 tipos de honorários advocatícios, eu vou falar para vocês o que são os honorários advocatícios. Pode parecer muito óbvio, mas na verdade, todos os advogados iniciantes têm muito medo, têm muito receio de cobrar honorários. Verdade, pode acreditar. Parece simples, porque na verdade os honorários nada mais são do que a remuneração pelo serviço que você, advogado, está prestando. Porém, a gente tem muita dificuldade em dar valor, a gente tem até medo de passar para o cliente qual é o valor dos nossos honorários. Isso é comum, não se preocupem. Mas hoje, o que eu quero dizer para vocês é: não tenham receio. Você, como advogado, é um profissional como outro qualquer que tem direito a ser remunerado por um serviço que você está prestando, ok? Então vamos lá então. 4 tipos de honorários advocatícios. O primeiro deles são os honorários contratuais. O que são honorários contratuais ou convencionados? Quando o cliente te procura para fazer determinado serviço jurídico, ele, logicamente, vai ter que te remunerar por esse serviço. O valor que você combina com o cliente de ele te pagar para você prestar esse serviço são os honorários contratuais ou convencionados. Por exemplo, o cliente me procura para fazer um inventário extrajudicial e eu cobro desse cliente 6% sobre o valor dos bens que estão sendo inventariados. Esse percentual nada mais é do que honorário contratual, independente do êxito, tá bom? Honorário contratual ou convencionado. Vou mostrar para vocês aqui na lei onde que está previsto o tipo de honorário aqui e o que está dizendo. Lei 8.906, Estatuto da OAB, artigo 22, fala da seguinte forma: a prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, que é o que estamos falando agora, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, aqui, ó, antes de falar novamente, né, sobre os convencionados, é importante demais vocês entenderem. Você só pode cobrar honorários advocatícios desde que esteja devidamente inscrito na OAB, ou seja, habilitado a ser advogado, ok? Pode parecer bobeira lembrar, mas é importante, né? Tem que estar devidamente inscrito. E aí você vai ter direito aos seus honorários convencionados. Bom, que vocês já entenderam, né? Que precisa estar pactuado com o seu cliente, ok. Mas, Priscila, como que eu faço isso na prática, né? Já deixei um vídeo aqui, mas vou frisar. Estabeleceu com seu cliente o valor, a forma de pagamento, como vai se dar esse pagamento, coloquem tudo no contrato de honorários. Isso mesmo, eu já fiz um vídeo falando aqui quais são as principais cláusulas de um contrato de honorários. Vou deixar aqui para vocês. Coloquem tudo no contrato e, importante, se você não estabelecer a forma de pagamento, vai prevalecer aqui, ó, o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 22. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Então, é importante você fazer um contrato bem feito com o seu cliente, prevendo forma de pagamento, data de pagamento, como será pago, se é boleto, se é cheque, se é cartão, enfim. E, especialmente, deixar bem nítido, bem evidente como esse pagamento se dará, para que não seja aí necessário aplicar o artigo 3º, a não ser que seja essa a opção de pagamento que vocês elegeram, né? Segunda forma, deixa eu voltar a minha tela aqui, segundo tipo de honorários advocatícios. Vou deixar aqui de uma vez. São os honorários sucumbenciais. Honorários de sucumbência, como você já deve ter ouvido muito falar. E aqui, gente, eu digo para vocês que eu já vi muito advogado perder a oportunidade de cobrar, de executar os honorários de sucumbência, porque confundiram, eu já fiz, tá, inclusive, porque confundiram com os honorários contratuais, não sabia de quem exigir os honorários de sucumbência, e isso passou e a pessoa perdeu os honorários porque prescreveu. Então, o que acontece? Honorários de sucumbência são os honorários que
a parte que perde a ação vai pagar em favor do advogado da parte que venceu a ação. Então, é importante que vocês entendam. Só voltando aqui, ó, onde eles estão previstos aqui, ó. Ainda no artigo 22, né? No caput fala honorários de sucumbência. Existe esse tipo de honorário. E aqui, olha, no artigo 85 do CPC, tá bom? Fala, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, como eu disse, os honorários pertencem ao advogado, honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora. Não vou adentrar muito nesses parágrafos aqui, mas depois aconselho que vocês deem uma lida, porque aqui tem várias disposições sobre honorários de sucumbência, inclusive aqui, ó, alguns critérios que precisam ser observados pelo juiz, porque é o juiz que vai fixar o valor percentual dos honorários. Então, tem alguns critérios que têm que ser observados, mas vou falar com vocês aqui, ó, sobre o parágrafo 2º, que é o mais importante. Honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado. Então, vou voltar aqui para a minha tela. Então, só para que vocês entendam de forma resumida aqui, o que fala o artigo 85 do CPC. Honorário de sucumbência é devido ao advogado vencedor da causa e quem vai pagar é a parte que perdeu, ok? Percentual de 10% a 20%, e aí fala sobre o valor da causa, em última alternativa, sobre o proveito econômico ou sobre o valor da condenação, tá? Então, quem vai definir esse percentual e sobre o que vai incidir é o juiz. O juiz vai determinar, observados os critérios que também estão mencionados nos parágrafos do artigo 85. Só uma coisa aqui muito importante. É possível, perfeitamente possível, que os honorários de sucumbência sejam recíprocos. Ou seja, eu ganhei uma parte, mas eu perdi outra. Então, pode ser que os honorários sejam arbitrados em favor de ambos os procuradores, porque cada parte perdeu e ganhou um pedacinho. Então, pode existir, sim, de honorários serem, de sucumbência, serem estabelecidos tanto para o autor quanto para o réu, ok? Vamos, então, aqui à terceira forma, o terceiro tipo de honorários advocatícios, que são os honorários arbitrados. Eu já adianto para vocês que esses honorários são estabelecidos pelo juiz e que eles são também aplicados nos casos de advogados dativos, tá bom? São aplicados no caso de advogados dativos e também quando, por algum motivo, por algum desentendimento, as partes convencionam lá atrás no contrato um valor de honorários e não conseguem depois, por algum motivo, aplicar aquilo, chegam a desentendimento e aí é preciso que o juiz intervenha, né, determinando qual valor exatamente vai ser pago, ok? Também estão mencionados no artigo 22 e 23 do Estatuto da OAB. Para finalizar, não está previsto aqui no caput, mas no parágrafo 6º do artigo 22, nós temos aqui, olha, parágrafo 6º. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ah, já está aqui não, aqui está no CPC. Deixa eu voltar aqui para o artigo 22. Desculpa, gente. Olha só, no artigo 22 da Lei 8.906, no parágrafo 6º, prevê ainda uma quarta forma, né, de honorários advocatícios, que são os honorários assistenciais. O disposto nesse artigo aplica-se também aos honorários assistenciais. E o que são honorários assistenciais? São aqueles compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual sem prejuízo dos honorários convencionais. Então, essa é a quarta e última espécie, digamos assim, de honorários. Na prática, quais mais a gente costuma trabalhar são os honorários convencionados ou os contratuais, né? E os honorários de sucumbência. De qualquer forma, para finalizar, o que eu acho importante dizer para vocês?
os honorários advocatícios, eles têm natureza alimentar. Isso está previsto aqui no artigo 85, parágrafo 14º, tá bom? Do CPC. São a remuneração pelo serviço que nós prestamos. Não há nada de errado em cobrar honorários. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes o cliente não quer pagar, mas vocês precisam ser firmes, dar o valor justo, saber, logicamente, estabelecer o valor dos seus honorários contratuais, né, no caso, para que vocês tenham sucesso na advocacia e para que vocês sejam remunerados de forma justa. E aí, muita gente fala da tabela da OAB, eu já falei em vários vídeos. Se você tem dificuldade, a tabela da OAB pode ser um norte, pode ser uma base para estabelecer valores mínimos que você vai cobrar pelo seu serviço. Mas nem sempre a tabela é aplicada à risca, a gente sabe disso. Às vezes, porque o valor que está lá é um valor muito abaixo do valor que realmente, né, é o devido pelo serviço que você está prestando. E também porque muita gente acha o valor alto, né, para se cobrar em razão de determinado serviço. Então, eu espero que tenha ajudado vocês o vídeo de hoje com esses 4 tipos de honorários e coloquem em prática aí no escritório de vocês. E só para dizer, gente, o fato de você ter cobrado honorário, por exemplo, contratual, não quer dizer que você não possa colocar honorários no êxito também, ok? E o honorário de sucumbência é do advogado. Formas de cobrar isso, formas de executar isso, eu vou explicar para vocês em outra oportunidade. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que, por favor, compartilhe, ajude a divulgar o conteúdo do canal para que essa informação chegue a mais e mais colegas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.